Salve, salve, meu querido George! Como vai? Como sempre, bem, né? Bem. É que eu tô dando risada do que estava acontecendo nos bastidores. Nos aqui, né? bastidores. Nos A gente bastidores. se empolga na conversa e Opa! aí não começa a gravação. Aqui, né? Com certeza, É isso. né? Mas tudo bem. Estamos pontualmente começando com 15, 20 digamos minutos assim, de atraso. Você estava colocando aqui alguns dos momentos que você vive como cartola, né? Basicamente a vida de cartola amadora aqui, ela é interessante. Mas porque temos aqui hoje uma convidadíssima especialíssima. Sim. Fazia tempo que eu queria já trazê-la aqui para falar conosco no Maquinistas, porque ela é uma das principais maquinistas da nossa indústria. Sim. Ela que já esteve do lado de lá como atleta e hoje talvez seja uma das grandes responsáveis pela formação de novas estrelas do futebol feminino brasileiro. Camila Stefano, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Sempre a gente poder discutir, falar sobre futebol feminino. Antes aí tava falando Principalmente de pelo nosso projetinho, que a gente... projetinho. É projetinho. Projetinho, eu gosto dela. Projetinho. Em busca de uma estrela. Sim. E também o Instituto Brasileiro de Futebol Feminino. Sim. Vocês Não sabia se vocês iam querer falar das duas coisas, porque tem tanta coisa para falar. Podemos... a gente vai ter... faz Então, pra você ver. assim, vem a Camila primeiro como representante do Em Busca de uma Estrela. Gravamos um próximo episódio para falar sobre o Instituto Brasileiro. Sim. Até porque estamos começando uma era fantástica para o futebol feminino, né? Sim, cara. É agora ou nunca? É agora ou nunca. Na verdade, eu acho que não tem mais nunca. Acho que a gente tá num caminho que não tem volta. O futebol feminino vem aí numa crescente, né? Acho que todo mundo... quem tá dentro da modalidade que acompanha pode perceber aí todos os avanços que a gente vem tendo nos últimos anos. E acho que a Copa do Mundo vindo para o Brasil tem que ser uma catapulta, né, para o desenvolvimento da modalidade. Acho que agora é a hora da gente pensar para daqui 3 anos na Copa a gente, de fato, ter feito o trabalho, né, de desenvolvimento, de formação, de dar mais visibilidade, dar mais estrutura. Então, acho que a gente está no caminho para isso. Isso que eu ia te perguntar. O Em Busca de uma Estrela surgiu por quê? Tá bom. Ótima essa pergunta. Cara, o Em Busca de uma Estrela, quando a gente foi avaliar, né, o mercado do futebol feminino, a gente percebeu que a base é, de fato, muito vulnerável. A base do futebol feminino ainda é muito carente. A gente sabe que a modalidade de futebol feminino ainda está em desenvolvimento, né? Falando aqui do profissional. Mas quando a gente fala da base, é ainda mais difícil. Os clubes ainda não trabalham, né? Se a gente for falar da grande maioria, eu colocaria aqui só 5 clubes no Brasil inteiro, que de fato desenvolve a base. Estou falando de desenvolver a base trabalhar desde as categorias lá de baixo, que é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, lá a partir dos 10, 12 anos. Então, são pouquíssimos e a gente identificou uma oportunidade. Tem aí uma história bacana que o Anderson, que foi o idealizador do projeto, lá atrás, né, ele conta que ele estava numa conversa entre a Formiga e a Cris, num evento de futebol feminino, num campeonato de futebol feminino, que o Brasil tinha perdido para o Chile. E elas estavam tristes, assim, né, conversando e falando, cara, enquanto não tiver investimento na base, a gente não vai evoluir, a gente não vai... Isso lá em 2019. Formiga ainda tinha 62 anos e estava na 8ª Copa do Mundo naquele instante. Que era um bom exemplo. Voando. Não, tranquilo. E aí, enfim, então, isso deu o start. E aí, se você vai avaliar o mercado, você percebe claramente esse gap. Então, o Em Busca de uma Estrela surge desse lugar. Então, a gente vem, de fato, para mexer e desenvolver a base do futebol feminino no Brasil. Não sei se eu já conto do que se trata. Pode contar. Não, inclusive falar o porquê do nome, né? Em Busca de uma Estrela. Por mais óbvio que Olha, pode parecer. o nome, inclusive, a gente mudou de nome. Eu preciso contar isso pra vocês. A gente fez um rebranding super recente, porque o Em Busca de uma Estrela era, de fato, pra gente... Porque a gente quer trazer mais estrelas, cada vez mais estrelas pro futebol feminino. E o nome não conseguia traduzir isso, né? O nome parecia muito... As pessoas falavam, é um reality show, né? Vocês querem trazer uma única menina por ciclo? E não, na verdade, a gente quer dar oportunidade para que cada vez mais meninas possam jogar futebol e jogar futebol de alto rendimento, que é o que o projeto vem, né, para entregar. Então, a gente mudou de nome, agora chama Projeto Estrelas.
porque isso engloba muitas, a gente quer formar e desenvolver muitas estrelas, cada vez mais estrelas. Agora no plural, né? No plural. Uma no constelação. Depois. Isso. O outro passo é o campeonato entre elas vira constelação. Mas, Taça enfim. constelação. Mas então, o projeto, você falou muito bem, né, na minha apresentação. Ele é um projeto que vem para transformar a vida de meninas por meio do futebol, né? A gente, de fato, olha para todas as dimensões que compõem o ser humano. Então, a gente não atua somente dentro de campo, então a gente tem uma estrutura de altíssima qualidade dentro de campo, então focada no alto rendimento, mas sempre voltada numa metodologia voltada para o desenvolvimento da menina atleta, que é bem diferente de quando você fala do menino. E fora de campo, a gente tem um trabalho super completo, com um psicólogo, né, que trabalha toda a parte de gestão emocional, psicóloga. 99% do nosso projeto é trabalhado por mulheres, né? Tem mulheres nos cargos de tanto gestão quanto dentro de campo. A gente também vem nesse lugar de dar oportunidade para mulheres que queiram trabalhar com futebol. Então, a gente tem psicólogas, a gente tem nutricionista, a gente tem assistente social, porque a gente busca meninas... Vou contar aqui depois como funciona os ciclos do projeto, mas a gente busca meninas em áreas de alta vulnerabilidade social. Então, a gente vai dentro das favelas, dentro das comunidades, para trazer meninas que não teriam oportunidade. Então, a gente tem um assistente social que conversa bastante também, né, com as meninas e com as famílias. A gente tem médica, dentista, a gente tem fisioterapeuta. Então, meninas às vezes chegam lá, né, com o físico muito abaixo do que a gente precisa para ela se tornar uma jogadora de fato. Então, a gente trabalha muito forte a parte preventiva de lesão e o pós-traumático, que também, não sei se vocês sabem, mas o nível de lesão em mulheres é muito mais alto do que o masculino, principalmente no joelho, enfim. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito forte, trabalhando no projeto para, de fato, conseguir olhar para todas essas dimensões das meninas. A gente costuma dizer que toda menina que entra no projeto tem um projeto de vida com a gente. E aí, quando eu falo de vida, é porque a gente sabe que nem todas elas vão virar atleta profissional. A gente estava até comentando isso aqui antes. Então, a gente atua fortemente na educação, né, no empoderamento, para elas entenderem que elas podem ser o que elas quiserem ser, e se não der certo no futebol, elas vão ter outros caminhos. Então, a gente tem parcerias com faculdades, até com escolas, com empresas que incentivam a educação, com organizações como a nossa, institutos, né, que também incentivam a educação por meio do esporte, e para, de fato, desenvolvê-las em todas as dimensões que compõem essas meninas. Então, é um trabalho bem completo, assim. Eu tive a oportunidade lá atrás, na minha fase de atleta, se é que eu posso dizer que eu fui uma atleta. Na minha época, a gente brinca que a gente jogava por amor, né? Então, Jogou, vestiu camisa, disputou campeonato? disputei campeonato, Tá vesti bom. camisa. Atleta. Vesti camisa do Corinthians, pô. Maior time futebol feminino do Brasil. Não sou corintiana, mas devo assumir que o Corinthians... Jogou? Então, ó, mais uma prova de que foi atleta profissional, certo? Exato, sem dúvida. Mas, enfim, na minha época eu tive a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, que já era muito desenvolvido, né? E lá eu encontrei um ambiente completamente diferente do que eu tinha aqui no Brasil. E eu enxerguei que existia uma luz no fim do túnel, né? Que existia um trabalho sendo bem feito, profissional, com uma super estrutura. E hoje, finalmente, há 3 anos atrás, que eu já estou há 3 anos nesse projeto, a gente conseguiu colocar em prática. Então, a gente entrega eu diria que hoje a gente é referência, né, no nível de excelência de tudo que a gente entrega para essas meninas. Então, mas aí não tem como não fazer essa pergunta. Eu fiquei imaginando, voltando há 3 anos, né? A famosa pastinha aqui de baixo, né? Pô, vamos ter que conseguir. Tem como fazer para tudo isso virar realidade? Sim. Tem que, né, fazer o. Que nem, Buscar o Faz-me Rir. o Faz-me Rir, né? O Show Me the Money. Sim. Como é que foi essa Difícil. batidinha na porta ali? Sim. Conta pra gente um pouco isso e a emoção, que deve ter uma emoção, Sim. porque tem sonho, Com certeza. né? Do tipo, o primeiro patrocinador, o cara falou, eu vou apoiar. Como é que foi isso? Conta Tem pra uma gente. história engraçada, que assim, o primeiro patrocinador não virou patrocinador. O primeiro prospect, que foi quem veio pedir um projeto de futebol feminino, e aí a gente tinha esse projeto, né, construiu meio em cima também das diretrizes, acabou não fechando, e era uma grande, gigantesca marca. E aí ficou um negócio meio assim, e agora? O que a gente vai fazer?
Mas, cara, assim, eu vou ser bem sincera. Foi difícil, a cada 10 não, a gente tinha um sim. Mas. Tá boa a taxa de conversão, 10%, tá ótimo. Estavam 15, vai. A cada 15 não, a gente tinha um sim. Já chega em 20, porque é Daqui a pouco a gente realidade. tira o Regi Andrade aqui da máquina e traz a Camila aqui. Camila, explica pra gente aí. Tá. Não, brincadeira, Não, tá. mas é porque eu acho que aí. Brincadeira, porque eu vou sei falar que não uma é coisa que eu fácil, acho que é tá? importante. Não é fácil, mas uma coisa importante que acho que tá tudo interligado, assim. Eu fui muito tempo, trabalhei muitos e muitos anos em empresa multinacional, na área de marketing. Sempre quis trabalhar com esporte, mas nunca conseguia de fato. Trabalhava assim, né? Um pouquinho aqui, Fazer um outro projeto, ali, uma coisa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com futebol feminino, pra mim foi uma virada de chave. Assim, propósito, o propósito faz a diferença. Não tem jeito. Faz parte da minha essência. Então, pra mim, é muito mais fácil. Flui, né? Flui. Eu acho que as pessoas percebem, né? Que eu tô vendendo algo que eu realmente acredito, que eu me dedico, que tem fundamento. E que tava no momento que o futebol feminino foi em 2022, né? Que começou o projeto. E a gente começou a vender, sei lá. E também teve uma coisa. O projeto, ele teve no primeiro ano, a gente vendeu por muito tempo. Então, foram, sei lá, 2, 3 anos vendendo antes de começar. Porque quando eu entrei, já estava sendo vendido o projeto. Né? Já estava em fase de venda Prospecção de patrocínio. Prospecção de patrocínio. Então, a gente teve mais tempo. Mas nos outros anos, a gente tinha, sei lá, 6 meses para vender para o próximo ano. Porque é tudo, como a gente é viabilizado via lei de incentivo, é tudo de ano em ano. E o que eu sinto é que, assim, quando a gente vai apresentar o projeto, então o que eu queria dizer é, quando você tem propósito, tá na sua essência, de fato você acredita no produto, você tem um embasamento, o cenário de mercado está promissor para isso, porque é um oceano azul o futebol feminino. Eu ainda não entendo como as marcas que não entraram, eu não entendo como elas ainda não entraram. Faz Então 14 anos que eu falo isso. Não é? Não consegui entender. É um oceano azul. Quem entrar agora vai, de fato, transformar e movimentar o mercado de futebol feminino no Brasil, que eu acho que vai explodir em breve, assim. Já está mostrando isso. Então, as marcas recebiam muito bem. Era um produto bem estruturado. Quando você entrega um produto bem estruturado, era difícil. Assim, eu sempre saía das reuniões com as marcas falando, cara, que produto legal. Eu não vou investir agora, mas pode ser que eu invista lá na frente. Aconteceu muito isso. Marcas, até tive que falar não para algumas marcas, que deu meu coração, porque já tinha, assim, uma outra marca do mesmo segmento, que nem eu acreditei, assim, sabe? Marca esportiva. Então, assim, muito forte, né? Que, de fato, são marcas que fazem a diferença no esporte. Então, assim, eu acho que se você tem um produto bacana, se você tem pessoas envolvidas que que querem contribuir para o desenvolvimento, para a mudança, para a transformação, e como a gente está falando de futebol feminino, que une hoje um produto de alta performance com causa, que ainda tem isso, que eu acho positivo, né? Mexe ali em algumas esferas importantes, equidade de gênero, empoderamento feminino, inclusão social, né? Eu acho que faz toda a diferença na hora de conversar com as marcas. E a gente tem uma entrega muito boa, assim. Não é sobre isso, mas a gente tem uma entrega muito customizada. Eu sinto que as marcas também valorizam isso. Então, eu não tenho um formato fechadinho, assim, de patrocínio, que vai entrar nas placas, só nas placas, no backdrop, né? Não é isso. A gente customiza. Cada marca faz um trabalho diferente lá dentro. E sempre, sempre, sempre a gente tenta deixar um legado. Né? Então, sei lá, um banco, de que forma ele pode contribuir para o desenvolvimento dessas meninas? Educação financeira, né? Tá mais fácil. Só um exemplo. Então vamos trabalhar a educação financeira. É mais genuíno. Né? Sei lá, marcas que querem entrar na favela, porque querem aumentar o share. Né? Óbvio que ela tem o interesse comercial. Local, lógico. Vamos entrar com o projeto. É muito mais verdadeiro. De fato, você está impactando ali aquela comunidade. E essa marca apoia esse projeto. Olha que legal. Bacana. As pessoas se identificam mais, né? Acaba facilitando a venda. Sim. Não é que é fácil, mas Por facilita. isso tá no 10 para 1, né? Como é que é a risadinha? Como é que é a risadinha? Tá dizendo, filho. Não acho fácil, não. Já corrigi. Camila, mas... vamos lá.
O Estrelas hoje, ele é um projeto que é o quê? É passar em diferentes lugares para captar talentos. Deixa eu contar como é que ele funciona. Explicar o ciclo, passo pra galera entender. A gente trabalha nos ciclos de 12 meses. Os 3 primeiros meses, que é julho, agosto e setembro, a gente funciona no formato de seletivas. Que é isso que eu estava explicando para vocês. A gente faz 8 seletivas em 3 meses. Então, é uma fase bem, assim, forte de peneira mesmo. E aí, a gente escolhe ali as comunidades que a gente vai participar. E a gente vai com uma caravana mesmo. Eu acho que nesse momento a gente já está impactando a sociedade, assim, o local. Porque a gente, primeiro, faz toda a divulgação, né, com as nossas embaixadoras, que a gente tem embaixadoras muito fortes, não sei se vocês sabem, mas a gente tem a Tamires, a Cris Roseira, e a gente tem a Japa Mayumi, que é uma influenciadora de futebol feminino, e a gente tem a treinadora. Baita treinadora, E a Gi Fernandes, que é uma menina que joga na seleção sub-20. A seleção brasileira, ela passou por todas as bases. E ela joga no time principal do Corinthians. Então, é uma menina muito bacana, que também veio de projeto social. Então, ela se identifica com as nossas meninas, sabe? Então, é um belo exemplo, mas tá mais próximo. Sim. Então, a gente achou legal trazer ela. Então, as nossas embaixadoras nos ajudam a fazer toda essa divulgação. A gente faz divulgação local mesmo, dentro das oportunidades de comunicação locais. E aí, a gente monta lá um campo todo adesivado, para, de fato, chamar a atenção e mostrar para essas comunidades que é possível, sim, que o futebol feminino existe primeiro. Que eles ficam chocados, assim, é impactante, sabe? E as meninas que passam na primeira seletiva, elas podem ir até a 8ª seletiva. Se ela não passou, mesmo se ela não passou, ela pode seguir para as próximas. Então, no mínimo, ela pode passar 8 seletivas com a gente, enxergar o mundo. Eu vejo depoimentos, a gente até tem no nosso Instagram, assim, depoimentos de meninas que não passaram, mas felizes, porque elas descobriram que é uma possibilidade de vida, né? Então, assim, são 3 meses de seletivas. Aí essas meninas passam por volta de 2.000 meninas nesses 3 meses. Aí a gente seleciona 120 que ficam com a gente 9 meses treinando. E nesses 9 meses, a gente já tem hoje um excelente relacionamento com os clubes. E esses clubes, ou eles mandam os captadores, né, lá para avaliarem as meninas, ou a gente manda as meninas que eles já escolheram em algum torneio que a gente participou, alguma peneira deles, para passar e fazer treinos observatórios nos clubes. E além de clubes, a gente também fala com universidades no Brasil e nos Estados Unidos, né? Porque tem meninas que chegam lá, 90% são meninas de alta vulnerabilidade, mas tem 10% que não são. Que são meninas que escolhem estar no projeto e que passam nas peneiras e que têm condições. Mas como o futebol feminino não existem lugares para você treinar e se desenvolver, né? E mesmo existindo o Em Busca, né? O Estrelas, tem que já trocar. O Estrelas, Muda o chip. ele se eu tivesse uma filha na cidade, eu colocaria lá. Se ela passasse na peneira, eu colocaria lá. Então, a gente também coloca oportunidades de universidade dos Estados Unidos e a gente já mandou em 2 anos. Ah, não, pera, deixa eu terminar. Aí são 9 meses de desenvolvimento com a gente. As meninas treinam todos os dias, segunda a sexta, das 2 às 19 horas, das 14 às 19. Aí, como é que funciona o dia a dia? Elas chegam, a gente tem uma van, o projeto acontece na Barra Funda. Elas chegam no metrô, a gente tem uma van do projeto que levam elas pro projeto. Chegando lá, elas tomam um pré-treino e elas fazem uma roda de conversa. Todo dia tem uma roda de conversa com algum profissional, algum multidisciplinar. Desses que eu comentei com vocês. Nutricionista, educação alimentar, psicóloga, fisioterapeuta, próprio time de técnicas que fazem análise de jogo, enfim. Aí depois elas vão pro treinam lá, se desenvolvem, fazem toda a parte física e a parte de treinamento. E aí, quando elas saem do campo, elas jantam com a gente todos os dias. Então, elas têm um período extenso com a gente. Participam de campeonatos, torneios. E aí, no final de 9 meses, que é todo ciclo acaba em junho, a gente faz o draft. O draft é uma grande entrega de patrocínios, né? De ativação de patrocínios. Mas também é o grande momento onde os clubes, é estilo draft NBA mesmo. É onde os clubes vão lá e selecionam as meninas. E aí tira a camisa do Estrelas, coloca a camisa do Corinthians. E aí rola uma cerimônia bem bacana. Convido vocês a estarem no próximo. É bem emocionante, assim. Então,
em 2 anos, a gente tem resultados muito expressivos. Imagina, passaram com a gente por volta de 200 meninas e a gente mandou 76 meninas para clubes e universidades. É uma conversão muito alta. Melhor que a conversão de venda. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor, real. É quase mais de 30%. 50%. Exato. Isso. 35, 40%? 35, 40%. Então, assim, a gente percebe 2 coisas aí, né? Uma, o cenário é realmente muito carente dos clubes. Porque a gente queria que ela ficasse com a gente aí uns 2 anos para poder começar. Porque a gente quer aplicar a nossa metodologia, a gente quer que elas saiam de lá empoderadas, transformadas, né? E prontas para serem a melhor versão delas mesmas. Mas muitas vezes elas ficam com a gente 3 meses e o clube já quer levar. Porque a gente fez a peneira muito bem feita. Aí você fala, calma, deixa eu formar melhor ainda. Tem mais coisa pra ela fazer aqui. Tem mais coisa pra ela fazer aqui. Mas sabe que eu tô me surpreendendo positivamente com alguns clubes. Não sei se eu posso falar nomes aqui. Pode. Por exemplo, a Ferroviária. Não, a Ferroviária, por exemplo. A gente tá levando agora 2 meninas. É a primeira vez que a gente tá mandando menina pra lá. E elas fizeram um processo muito profissional. E são meninas de 12 anos. E elas já estão querendo levar pra lá. São meninas que já estavam com a gente, acho que quase 1 ano. Então, deu tempo delas se desenvolverem. E mesmo assim, eles vão fazer uma transição suave, assim. Então, elas vão deixar as meninas ainda por um tempo com a gente, se desenvolvendo aqui e passando 1 semana lá, 3 aqui. 1 semana lá, 3 aqui. Só que elas já são jogadoras da Ferroviária. Elas já recebem salário, elas já recebem todos os benefícios. Só que elas entendem que uma mudança de cidade, para uma menina dessa idade, ainda tem que, né, ver a escola, ver, tipo, moradia. Então, eu achei, assim, um caso raro e um super exemplo, assim, né? E mostrando que o futebol feminino tá realmente evoluindo. Imagina, uma menina de 12 anos. Eu comecei a jogar futebol com 16. Tudo bem, 20 anos atrás. Mas, então, acho que a gente tá fazendo... Então, esse é o trabalho que a gente faz. Esses 3 momentos. Seletivas, desenvolvimento e draft. E aí, as meninas que não passam, elas seguem pro próximo ciclo. Elas não é que a gente manda Sim, embora. agora tchau. Não, elas seguem. Mais. Então, por exemplo, semestre passado, a gente abriu 50 vagas. Então, a gente não traz mais 120 novas. A gente traz 50, 60, porque tem uma parte percentual de meninas que saem por outros motivos. E é isso. Então, é assim que funciona. E tem planos de expansão, assim, pro Brasil? Então, sim. Esse é um dos nossos objetivos, expandir, porque... também é uma ótima pergunta, né? Isso, assim, São Paulo, por mais carente que seja, é o melhor estado, é o estado que mais desenvolve o futebol feminino. Então, a gente tem, sim, muito interesse em expandir, estamos trabalhando para isso. Mas não é fácil, porque as grandes marcas, elas querem atuar em São Paulo. E tem parceria também com as federações? A Federação Paulista, no primeiro ano, como era o nosso início, né, eles chancelaram o projeto como um projeto que faz sentido, né? E que para ajudar a gente nesse momento de início. Hoje em dia a gente tem boas parcerias com eles, mas não tem envolvimento. Nenhuma federação, nem. E vocês pensam em ter o clube? Por enquanto, não. A gente faz parcerias com os clubes, mas é uma discussão que acontece, tá? Porque dá vontade, às vezes, né? Você fala assim, pô, a gente tá desenvolvendo As categorias aqui... de base teriam um sério candidato a ganhar todos os títulos. Sim, mas a gente quer contribuir com o desenvolvimento dos clubes mesmo. Porque a gente sabe que é difícil, não é prioridade. Então, a gente faz o trabalho para contribuir com o trabalho dos clubes. Esse era um ponto que, quando você falou, né? Falou do draft, tudo ficou na minha cabeça, né? O quanto a gente ainda, como clube de futebol no Brasil, tá olhando pouco a base, né? Sim. Como essa realidade pode mudar, você acha? As transações que começaram a envolver valores, tal, talvez a gente possa ver aí o caminho para o futebol feminino também desenvolver uma estrutura de formação, detecção, formação, venda de atleta e tudo mais. Eu acho que sim. Acho que cada vez mais os clubes estão gerando receitas específicas do feminino, que é o que você trouxe aqui, transação, as próprias empresas de mídia, né, que estão transmitindo jogos de futebol feminino, sei lá, novas receitas de patrocinadores e marcas que estão investindo cada vez mais também, né, exclusivamente nas camisas e no futebol feminino. E aí deveria ser uma consequência você perceber a importância de você investir na base e não ter que começar a pagar agora altas quantias, né, nas transações aí de meninas.
Eu espero que isso aconteça. O que tipo assim, mais te chama a atenção? Porque a gente tá falando de sonhos, né? Ainda mais quando Sim. dessas meninas, tal. O que mais te chama a atenção, nas meninas que chegam para o projeto? Nessa questão do sonho, o que você olha e fala: "Meu, isso aqui, faz com que você também Uhum. se sinta extremamente realizada"? Deixa eu pensar. Eu acho que as meninas chegam de diferentes situações, assim, é difícil achar um padrão, pra te falar bem a verdade. Talvez o único padrão, assim, seja, elas chegam, ainda chegam desacreditadas do futebol feminino. Ainda é um lugar que, principalmente dos pais, sabe? Mas pra onde? Elas nem entendem muito bem, sabe? Mas pra onde que elas podem ir? Qual o futuro que elas podem, né, conseguir de fato? Então eu acho que é um lugar que elas chegam também, como é que eu posso dizer? Vulneráveis no sentido de elas sofrem muito preconceito, muito assédio moral, né, relacionado ao futebol feminino. Então, o projeto, eu sinto que é um lugar, eu escuto muito essa palavra, acolhimento. É um lugar que elas se sentem acolhidas, é um espaço que elas se sentem à vontade para jogar futebol, porque é um espaço. Eu não falei sobre isso, acho que é legal falar. A gente joga num espaço que chama Nossa Arena, que foi um espaço criado 100% pro esporte feminino de São Paulo. É a casa do esporte feminino em São Paulo. Então só tem menina. Imagina, você chega num lugar, pra mim, que vivi o extremo oposto, né? E que é onde, o que acontece na maioria dos lugares que você vai jogar futebol é majoritariamente meninos, e tem lá um pouquinho de menina jogando. Lá não, só tem menina. É tudo mulher, trabalha mulher, né? Então elas chegam lá naquele lugar, né? E o projeto que incentiva isso, elas se sentem parte daquilo. Elas falam, caramba, então, além de eu poder jogar futebol, que já é uma vitória, me desenvolver em alta performance, que é outra vitória, eu tenho exemplos aqui de mulheres trabalhando na comissão técnica, na fisioterapia, na gestão, na menina que desenvolve os conteúdos das redes sociais, né? Então eu acho Os que olhinhos brilham, aquela coisa. elas enxergam, elas falam, puta caramba, que legal. E, por exemplo, eu tenho meninas que saíram do projeto e hoje trabalham no projeto. Elas saíram, foram fazer faculdade e hoje estão estagiando no projeto. Tem uma menina que está estagiando na fisioterapia, que é uma empresa de fisioterapia que atende a gente. Ela saiu do projeto, foi fazer faculdade, escolheu a opção faculdade com bolsa de estudos, porque a gente, né, tem esse caminho. E ela escolheu fisioterapia, porque a maioria escolhe educação física, que acho que tem mais fit. Ela escolheu fisioterapia e está estagiando na Volt, que é a nossa parceira de fisioterapia. Então, eu acho que, de fato, a gente está transformando a vida dessas meninas, assim, e da família, porque eu percebo, a gente faz reuniões trimestrais com as famílias, e eu percebo como a família vai mudando, assim, vai enxergando o futebol como um caminho, não só para elas virarem profissionais, mas uma ponte para elas serem alguém melhor na vida, né? Para elas poderem escolher profissões relacionadas com o esporte. Então, acho que é mais nesse lugar, assim, que elas chegam. Elas chegam meio desacreditadas, não sabem muito bem o que elas vão encontrar no futebol feminino. E lá a gente mostra que sim, o futebol feminino está crescendo, tem oportunidade, elas podem ser o que elas quiserem ser. Dá pra viver de futebol feminino? Dá para viver de futebol feminino. Em diversas esferas, né? Não só dentro de campo. Mudou muito isso da tua época de atleta pra cá? O meu filho fala assim: Mas mãe, eu não vejo você em lugar nenhum. Põe aqui Camila Stefano no Google, não aparece. Era zero visibilidade, era zero estrutura. Bom, podemos comparar talvez com a Libertadores, olha que triste, né? Não sei. Eu ia falar zero estrutura, a gente viu as fotos recentes Então, era do tipo ônibus do Corinthians. Libertadores, assim, os campos, assim, eram. Não tinha campo. Não tinha treino. Eu jogava no Corinthians, na época, né? A gente treinava 2 vezes por semana só. Imagina, eu cheguei nos Estados Unidos, era todo dia de treino, 2 vezes por dia. Nossa Físico, senhora! tático, técnico. Elas estavam anos-luz na frente, né? Olha hoje a estrutura que o próprio Corinthians, a evolução, né, que eles tiveram. Não tinha salário. A gente não recebia salário. Literalmente por amor. Mas hoje em dia não, hoje em dia é outro esquema. Acho que a gente está vivendo um boom. Não sei se vocês acompanham, todo dia eu fico vendo notícia, principalmente fora do Brasil, a evolução está sendo gigantesca.
Não sei se vocês viram na Inglaterra, o Banco Barclays, que patrocina a Women's Super League, já está fechando o negócio para 2027, 2028, renovando o patrocínio. Imagina, quanto que a gente ia pensar isso no futebol feminino? Para 2027, 2028. E dobrou os investimentos. Então, assim, o crescimento, os estádios, né? Camp Nou, com 92 mil pessoas assistindo Barcelona feminino, né? A própria Women's Super League enchendo os estádios com 60 mil pessoas. Então, assim, acho que o crescimento do futebol feminino não tem mais volta. Que nem vocês perguntaram lá no início. Não tem volta. Eu estive na Copa do Mundo ano passado. Eu não acreditava no que eu estava vendo, assim. Os estádios... Eu não fui em nenhum jogo que o estádio não estava lotado. Lotados os estádios, né? Foram mais de 2 milhões de pessoas que passaram pelo estádio. Foram 2 bilhões de pessoas que assistiram. Imagina quanto. Que assistiram futebol feminino no mundo inteiro na Copa do Mundo. É um número astronômico, né? Então, eu acho que é muita diferença, como falando da minha época, 20 anos atrás. E se a gente pensar, faz o quê? 40 anos que a gente voltou a jogar, né? Que a gente foi proibida por 40, faz 40 anos que voltou, e faz só 5 anos... Não, quantos anos que foi? Em 2018 que, de fato, teve a mudança que foi obrigado, né? Pela UEFA, depois Foi Conmebol, obrigado, UEFA, FIFA, Conmebol, super recente. É. 2019, na Copa de 2019 foi a mudança de chave do futebol feminino. Foi quando começaram as marcas a investir, Exatamente. aumentou, o streaming entrou, então... E por falar nas marcas, quais os patrocinadores estão atrelados ao projeto? Ao projeto hoje? É. Vamos lá, hein? Vamos lá. Essa é a pergunta, essa é a pior pergunta. Que Não, mas vamos lá, não posso esquecer ninguém. Bom, a Nubank, nosso principal patrocinador hoje, o Master. Nossa, foi excelente, porque a gente tinha uma grande marca no ciclo passado que encerrou com a gente pela regra da empresa, que só pode ficar 2 anos. Então... Não é porque não estava dando Não é porque ela não queria ficar. Disso. Foi a dor no coração. E aí a gente fechou com a Nubank. A gente tem a Vivo, né? Eu fui Vivo, então, por 12 anos. E consegui trazer eles com a gente desde o ano... Já entraram no 2º ano com a gente. A gente tem a Sabesp, que está desde o início, desde o 1º ano, antes, a hora que estava no papel. O projeto também entrou com a gente. A gente tem a PepsiCo, que entrou agora. Também está sendo uma grande parceira, assim, já estamos pensando em ativações muito bacanas, eles têm produtos que fazem todo sentido também ativar. Tem patrocínios lá fora, de Champions League e tudo mais que ajuda, nossa, né? gigantesco, Casa, né? Inclusive, ela teve aqui, né? Não foi aqui que ela, acho que a CEO, diretora da Pepsi, que veio aqui? Bom, Não foi aqui. não foi aqui. Acho que não Bom, foi aqui. tudo Não, bem. não foi aqui, não. Não, tá bom. Mas tudo Não era bem. Caxixe? Não, Na essa época? Dani foi faz muito tempo. Faz muito ela tempo. já tá agora... Bom, enfim. Isso. Enfim. A gente tem a Pinheiro Neto, também está com a gente há muitos e muitos... Nossa, muito tempo. Desde o início também. São marcas que apostaram com a gente... Marcas que estão com a gente que estavam desde o início. Sabesp, Pinheiro Neto, Europa Assistance. Deixa eu ver marcas que estão com a gente desde o início. Bom, eu vou lembrando aos poucos. A Demicon entrou com a gente também recente. Tá desde o ciclo passado. E o curioso para mim são marcas que às vezes investem, né, no masculino, entram com a gente no projeto feminino e aí começam a também investir No futebol feminino dos futebol feminino nos clubes. Então uma coisa puxa a outra, né? Acho que é super bacana. Quem mais vai me ajudar? A Lelo. A Penalty, que é nosso patrocinador esportivo, também está com a gente desde o início. Tá fazendo um trabalho super bacana com a gente. Vai, me ajuda aí. Eles têm que puxar até o pessoal. Me ajuda aí. A voz da Voz da consciência. consciência também precisa puxar a Me colinha. ajuda também, né? aí. Isso é Deixa eu bom pensar. sinal. Não, a gente tem 15 marcas. Ah, Cara. 15? É marca pra caramba. É marca pra caramba. Que A bacana. gente tem 15 marcas hoje. E a estrutura para gerenciar isso? Como é que vocês têm hoje de estrutura Cara, de isso é equipe uma de trabalho? é uma boa pergunta, porque na hora de captar, a gente tem algumas pessoas que além das pessoas que atuam no projeto, a gente tem captadores, Sim. né, vendedores que fazem esse trabalho. E na hora de ativar, somos nós. Eu, agora a Sofia, que veio trabalhar comigo, que maravilhosa, a Sofia, e tá me ajudando muito nessa parte de ativação. Aí eu tenho uma pessoa que cuida das redes sociais, que é a Marina. Uma pessoa que cuida que é videomaker.
que isso faz toda a diferença também na hora de vender patrocínio, porque como a gente faz conteúdos customizados, a gente tem uma videomaker 100% do tempo com a gente, gerando conteúdo. Surgiu uma história, eu nem sei se o patrocinador vai querer ativar, a gente produz o conteúdo e depois a gente fala com as marcas. A gente faz esses 2 caminhos. Então, somos nós 4, assim, que ficamos ativando no dia a dia. Mulher é multitarefa, isso É isso. Isso é diferente. Isso é sem dúvida. De verdade, fácil. é puxado. Lembraram aí? Tem mais? Chegou no teu WhatsApp. Então vai olhando. Posso olhar aqui? Pode ir olhando, enquanto isso a gente vai enrolando aqui. Já né, tinha Jorge? chegado em 20 já, né? 20 patrocinadores, Não, né? passou. Não, exato. Eu Eu não lembro posso de ter esquecer das Medley minhas o marcas ano passado queridinhas. que eu vi. Não posso esquecer das minhas marcas queridinhas. Medley, eu lembro. Eu ia que virar aqui. isso A Medley, gente, pelo amor de Deus. A Medley Medley, é uma grande empresa parceira. que tá com a gente desde o ano passado também. Falo com a Denise, não sei se vocês conhecem. Conhecemos bastante. Conhecemos bastante. Conhecemos. A máquina foi com a Medley para Paris. A máquina foi com a Medley para Paris, que Estivemos legal. lá, fizemos a cobertura toda dos Jogos Olímpicos junto com a Medley. Que legal, Time cara. Brasil, Muito bom. tudo. Fizemos A bastante Denise é uma coisa. super entusiasta Sim. super entusiasta do futebol, inclusive ela jogou comigo. Temos essas coincidências. E, enfim, muito bacana. A Medley não é esse, tá, pessoal? Esse aqui tá antigo. EY. EY tá com a gente também. Acho que desde do primeiro ciclo também. E a EY faz toda a diferença, porque ela dá uma chancela de seriedade, né? Porque como eles fazem um trabalho de consultoria, então no começo, como a gente era um projeto novo, isso ajudava a gente também. Isso também é uma coisa legal de falar aqui. Você ter grandes marcas puxam outras grandes marcas. É impressionante, assim, como Sem dúvida. faz a diferença, né? Você trabalhar com marcas bacanas. E que também já atuam forte no esporte. Acho que também faz diferença. Até pra gente no dia a dia, assim, porque a gente quer marcas que querem ativar. Não quero marca que vem e só coloca lá na placa dentro de campo, né? Tem um outro banco que trabalha com a gente, o Banco da Ecoval. Entrou esse ano também. Também estamos fazendo coisas bacanas com eles. A Lelo eu já falei, né? Que a Lelo Já. também é novo, também tá... Íntimos entrou com a gente super recente. Vamos fazer um trabalho muito bacana de conscientização, de saúde menstrual, porque a gente está falando com adolescentes, né? Basicamente, crianças e adolescentes. Porque a faixa etária, não sei se eu comentei, é de 9 até 17 anos que a gente trabalha lá. Então, a Íntimos está fazendo um trabalho muito bacana. E aí tem até a maternidade precoce também no esporte, Sim. mas elas, né? Com esse alto Sim, índice de a gente vulnerabilidade. trabalha muito, assim, com temas transversais da idade, a faixa etária dessas meninas, né? Sim. Então, a gente tem institutos parceiros que vão lá falar sobre esse tipo de situação, o próprio assédio, né? Conscientização desse tema, que infelizmente é muito comum, né? Com o público que a gente conversa, é muito comum. Então, a gente faz um trabalho muito forte em cima também do antirracismo, né? Isso a gente também faz um trabalho. A gente tem bastante mulheres pretas que trabalham com a gente, mulheres pretas, meninas, né? Pretas que atuam, que participam do projeto. Então, a gente atua também forte nesse cenário. Acho que são essas marcas. Não sei se eu tô esquecendo de alguma, espero que não. Não, E aí uma curiosidade que eu queria tirar, tipo assim, Tá. a chuteira, ela tem um simbolismo, né? O Uhum. atleta. Isso quando a gente fala do masculino normalmente. Pra menina, como é essa relação com a chuteira? Quando ela ainda mais com o olho brilhando, ela quer se tornar uma atleta e ela olha pra chuteira. Como é que é essa relação? Você chegou a perceber coisas assim que fogem daquela... Chuteira? Ou não é a chuteira? Ou não é a chuteira? Quando ela coloca o uniforme... Sim. Porque tem toda uma relação, né? Sim, com certeza. Do atleta com o uniforme, com a chuteira, com toda a Sim. chamada vestimenta. Você percebe coisas assim, ainda mais elas quando chegam, né, vindo de toda essa situação que você comentou, e começam a receber os uniformes, as vestimentas. Eu acho que a gente pode falar assim, por exemplo, ampliando um pouco a sua pergunta, né? A gente vê a seleção brasileira, pela primeira vez na história, ela teve o uniforme feito para a mulher, né? Porque elas usavam um uniforme que tinha 5 estrelas.
Sim, né? Sendo que a gente ainda não tem nenhuma ainda. sim. Em 2019, foi a primeira Copa do Mundo que a gente teve uniforme feito para mulheres no futebol. E em 2023, foi a primeira vez que a gente teve um uniforme de passeio. Parece uma coisa básica, mas a gente teve a Animale, foi lá e falou: não, vou bancar, vou fazer um uniforme bacana aqui para essas meninas, porque elas merecem, né? É o mínimo, é o básico. Parece o básico, mas a gente não tinha. Então, lá no projeto, a gente tenta seguir essa linha também. A gente faz uniformes que são adequados para elas e elas se sentem muito empoderadas. Assim, a gente faz o Media Day, por exemplo, a gente segue a risca, assim, tratando elas como se, de fato, como elas fossem profissionais, né? Então, a gente faz o Media Day. Nossa, elas amam esse dia. É o momento que elas estão vestindo a camisa do projeto e mostrando, né, quem são elas, né, fazendo o que elas quiserem fazer, as dancinhas, né, comemorando. Então, acho que eu diria que o uniforme que foi feito para elas, que é um uniforme feminino, não tem shorts branco, né? Sabe aquela, não sei se você sabe a discussão do shorts branco, mas Sim. enfim. E é feito pro corpo da mulher, enfim. Eu acho que já existem marcas também que investem em chuteiras exclusivas para mulher, mas eu não sei se tem alguma grande coisa assim relacionada, vai, à chuteira ou à bola. É algo. A minha pergunta foi mais no sentido até intangível, né? Daquilo que a Sim, gente. Que o atleta tem essas relações, né? sim, sim. Com, ou seja, chuteira ou tênis, dependendo da modalidade, ou outro acessório. E elas, assim, Tem. ainda mais, você vê, né, o futebol feminino nessa crescente em vários Eu acho sentidos. que tem o cabelo, sabe? Elas gostam muito de, assim, se expressar por meio do cabelo, assim, os cabelos diferentes, uma forma de amarrar, assim, pinta ou, sei lá, faixinha. Eu sinto muito que elas são muito autênticas, assim, na forma de usar o cabelo, assim. Eu diria, se você alguma coisa, alguma característica específica, eu falaria isso. Inclusive o Zé Roberto, o treinador da seleção de vôlei feminino, ele fala, né, da diferença entre homem e mulher, né? Sim, Elas antes sim. de entrar, né, se maqueiam e etc e tal, Acho né? que é natural, né? É, Tem como. Sim, a sim. relação é diferente. Camila, e conta pra gente de onde surgiu o Instituto Brasileiro de Ah, Futebol tá bom. Feminino. Que ótimo que a gente vai falar dele. Então, o Em Busca de uma Estrela, né, que virou Estrelas, a gente ainda vai continuar usando o Em Busca de uma Estrela porque é uma marca que ficou forte, né? Então a gente não pode abandonar. Mas é bom ir contando aos poucos que tá mudando. A gente tem um lugar, assim, bem determinado, que é atuar na formação integral da atleta, da menina que quer se tornar atleta de futebol feminino. E a gente percebe que o universo do futebol feminino também tem outras carências, outras necessidades, que eu não posso atuar via Em Busca de uma Estrela. Então, ele surge desse lugar, da gente querer contribuir. A gente vê que fazendo um trabalho bem feito, né, com qualidade, a gente consegue chegar a voar muito alto, muito rápido. Que foi o que aconteceu com o projeto. Em 2 anos, a gente virou referência de celeiro, Celeiro de atleta. né, de atleta. Então, a gente quis criar um lugar, que é o Instituto Brasileiro de Futebol Feminino, onde a gente pode desenvolver o outro universo da modalidade, que é capacitação, dar mais oportunidade em outros estados que não aqui em São Paulo, né? Expandir de outras formas, massificar, atuar em forma de pesquisas. Então, a gente quer atuar forte nessa frente, porque a gente sabe que é muito difícil hoje. Você vai buscar dados de futebol feminino, não tem. Não tem nenhum embasamento. Eu fico caçando, eu fico falando com as meninas que trabalham no meio, jornalistas, e fica todo mundo meio buscando em diferentes fontes. Sim. Não existe um lugar, um observatório. Então a gente também quer entrar forte nessa questão. Na igualdade de oportunidades. Então a gente mostrar cada vez mais, de diversas formas, pode ser camps, pode ser dentro das escolas, que meninas podem jogar futebol, não precisa ser alto rendimento, mas que o futebol é uma forma de bem-estar, de saúde. Então ele nasce desse lugar, a gente já tem alguns projetos encaminhados. Tomara que eu possa vir contar dele aqui em breve. Sem problema. Mas a gente vem para desenvolver a modalidade em outras esferas que não no alto rendimento, na transformação ali de meninas para seguir para o alto rendimento. É isso, assim, basicamente. E a gente vem muito para colaborar também com pessoas, personalidades que também querem contribuir com o futebol feminino e não sabem como.
Vai né? virar meio que um Ex-atletas, ponto de apoio ali. Né? ex-atletas. Isso já está acontecendo. Quando a gente anunciou, timidamente ainda, né, que a gente lançou o Instituto, a gente recebeu, foi muito positivo, e a gente recebeu muita demanda de pessoas que falam, caramba, eu sempre pensei em fazer isso, o que vocês acham? A gente está atuando, a gente percebe que a gente atua hoje como uma consultoria e que a gente pode trabalhar junto com essas pessoas para transformar aí o mercado, de fato. E a gente traz um pilar muito forte, que é o pilar da inovação em tecnologia. Então, esse é nosso primeiro produto que a gente vai lançar. Até posso falar que o nome dele chama Na Rota da Copa. IBFF na Rota da Copa. Legal. A gente vai trazer a tecnologia muito forte. Então, a gente vai transformar o futebol das meninas em todo o Brasil em dados. Para que elas possam ser vistas, para que elas possam ser ouvidas, para que elas possam se desenvolver, ter um desenvolvimento contínuo, né, um aprendizado contínuo, e que clubes, universidades possam encontrá-las, mas de outras formas, né? Uhum. Então é isso. Não, e aí você falou, né, que no projeto a maior parte, né, de quem está envolvido são mulheres. Sim. Com toda a sua experiência do que você já viveu, né, no esporte e tal, e que você está vivendo, Sim. ainda existe muito preconceito e barreiras para que a mulher possa ingressar no esporte nas mais variadas esferas, seja na gestão, em outras áreas. Você observa isso ou isso vem diminuindo de maneira acelerada? Eu acho que ainda existe muito forte. Eu acho que vem diminuindo, mas não de maneira acelerada. Infelizmente, eu ainda me deparo assim com situações de preconceito, porque eu sou mulher. Infelizmente. É triste, mas é a realidade. E é difícil das pessoas que não estão envolvidas com o esporte entenderem isso. Mas a realidade é essa. Infelizmente. Mas eu acho que assim, por isso que eu acho que a Copa do Mundo feminina tem que mudar isso. Tem que normalizar a mulher trabalhando com esporte, né? Tem que contribuir para a normalização de mulheres trabalhando com esporte. O futebol, eu falo muito isso. O futebol não é masculino, o futebol é futebol, certo? Tanto faz. Se você pode não gostar de ver mulheres jogando futebol, mas tá tudo bem, não tem problema. Não precisa assistir, não tô pedindo. Mas agora, é normal, você tem que normalizar. Mulher jogando futebol, mulher comentarista, mulher árbitra, mulher na gestão. Eu acho que cada vez mais a gente precisa normalizar isso. E vocês, é muito positivo vocês estarem fazendo isso que vocês estão fazendo comigo aqui. Uma empresa de mídia, a importância de vocês como mídia, né, de fazerem esse trabalho. Então, acho que cada vez... Por isso que é importante a visibilidade. Aí é aquela cadeia, né? Assim, né? Primeiro a gente precisa ter estrutura. Primeiro não. Primeiro eu acho que tem que ter investimento. Porque o que acontece, eu acho que acontece no futebol feminino primeiro a gente tem que entregar resultado para depois ter investimento. Eu acredito que seja o contrário, deveria ser o contrário. Primeiro investimento, para poder ter estrutura, para poder dar visibilidade, para a mídia se interessar, para ter cada vez mais pessoas assistindo, participando. E aí isso ser uma cadeia positiva. Aí marcas querendo investir. Então... Acho que, infelizmente, ainda não chegamos no mundo ideal, não estamos de forma acelerada colocando cada vez mais mulheres, mas eu acho que estamos num caminho positivo. Talvez brigue-se menos hoje para conseguir espaço. Talvez. E eu acredito muito na Copa, desculpa insistir, mas eu acredito muito na Copa do Mundo Feminina, trazendo essa mudança. E tem que ser uma mudança radical, assim. E precisa começar agora, os trabalhos precisam começar agora. Pra gente não chegar lá na frente e se arrepender. Falar, puta, perdemos essa oportunidade. Que é o que você falou, agora ou nunca, né? Vocês falam agora ou nunca. Talvez seja nesse sentido, assim. Agora é a hora que todo mundo precisa... porque... aí, né? Não, já chegou, né? Já chegou. Já chegou, né? Tá logo aí. Já chegou, não, mas já chegou mesmo. Cara. Já chegou. 3 anos. São 3 anos que você... Time, a gente, né? Acho que a Olimpíada ajudou a confiar que a gente vai seguir sendo protagonista. Sim. Mas é isso, falta mais desenvolvimento da base, falta mais investimento em infraestrutura, falta mais profissionalização de um todo, né? Do próprio futebol, porque a gente tem a gente sempre tem uma situação, a Camila falou, né? A gente acha que a gente não sabe se vai durar mais do que um ano. Sim. E assim,
não é um problema apenas do futebol feminino isso, né? Quando você sai do futebol masculino, o restante do esporte no Brasil vive muito do ciclo anual. Uhum. Né? O basquete é assim, o vôlei é assim, tanto masculino quanto feminino. Sim. Os contratos geralmente são de 1 ano. E isso é desesperador. Porque Sim. você não Você precisa- vive você trabalhando vive- pro próximo ciclo. Você vive meio ano, beleza, consegui, vai, tenta. O outro meio ano você tá tentando saber se vai ter o ano que vem ou não. Uhum. Não dá pro futebol feminino viver desse jeito também. Sim. As interferências de FIFA, UEFA e Conmebol, a reboque, de exigir que os clubes masculinos tenham os times femininos, ajuda. Sim. Mas a gente vê o Santos derrubando o projeto. A gente vê o Avaí, Kinderman, sofrendo depois que o Kinderman deixou Cruzeiro. o projeto. O Cruzeiro agora, o Pedrinho BH simplesmente acabou com o projeto, tirou a Kim dali, acabou. Então, sim, a gente tem uma Triste. situação ainda que é muito... É muito frágil, muito frágil. É né? muito frágil, mas aí eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio. Você vê, por exemplo, a Federação Paulista fazendo um trabalho Sim, muito bacana, sendo exemplo para outras federações que podem seguir, que podem enxergar e falar, pô, por que se lá tá dando certo, aqui tem que dar certo, vamos fazer igual. Você vê o Corinthians. o Corinthians eu ia falar, a única boa notícia que existe no Corinthians é o futebol feminino. Não, mas você vê o Porque, Corinthians. e por quê? Porque foi bem ou mal, a Cris Gambaré pegou aquilo ali debaixo do braço, estruturou Sim. dentro do clube, e mesmo que ela tenha saído, ali não vai mexer. Por Porque o clube enquanto percebeu, segue. opa. Sim, e Deixa tem a desse receita jeito aí. própria, não precisa depender de receita do masculino. Exato. Um baita exemplo. Aí você vê, se você dá oportunidade, o resultado vem. O São Paulo colocou o jogo no Morumbi, né? Depois de sei lá quantos milhões de anos, colocou no Morumbi 30 mil pessoas assistindo o jogo. Isso que eles. Não sei se Demorou vocês viram, pra avisar que... mas 2 dias antes, 2, 3 dias antes foi avisado e tinham 30 mil pessoas assistindo. Baita, assim, resultado, resposta. Então, eu acho que os clubes também precisam dar mais oportunidade, acreditar que vai dar certo. Eu sei que custa caro um jogo, mas se você não colocar, você não vai ter resultado. O Corinthians, toda vez que coloca, enche. Enche, tá Colocou ganhando na arena, dinheiro. enche. A gente mostrou, a Mariana M fez essa matéria na Máquina do Esporte mostrando. Fez, eu vi a O matéria. Corinthians tem dinheiro no futebol feminino de público, bilheteria e renda. É absurdo. Olha, não sei se vocês estavam no jogo, na final Corinthians Ferroviária, eu fiquei assim... Não, Foi a primeira vez que eu falei, caramba, não pelo... Eu já vi aquele estádio cheio, mas eu senti a atmosfera lá atrás, 2 quilômetros de distância do estádio, já tinha vendendo camisa, sabe aquela confusão, não, é um dia de jogo do cambista. Corinthians, ponto final. Gente, assim, eu achei... Eu falei, isso. caramba, agora eu tô me sentindo num jogo de futebol. É isso. George, o papo está bom, porém, Porém, prepare-se. para? Você se prepare para o momento, George. Aguarde. É para aguardar? Para de enrolar. Para de enrolar, que o senhor tem que fazer a pergunta. Qual a sua maior alegria e a sua maior dor como mãe? Nossa! Momento Inusitado. George. Momento George. Você nunca sabe, nem ele sabe o Nem que eu. pode vir pela frente. Ai, como mãe, preciso falar dos meus filhos antes, porque o Rafa, ele sempre me cobra, tá? Ele fala, mas você vai lá, Ele quer aparecer. fala de Rafa é futebol, estrela, né? fala das suas atletas, e eu, né? Ele Preciso falar, meu filho é goleiro, tá? De futebol, não brincando. bom goleiro, viu? Vou fazer aqui. Bom goleiro, a aí, propaganda. me ajuda. Bom goleiro. Bom goleiro. Bom goleiro. Não, minha maior alegria como mãe, cara, acho que é virar mãe, né? Quando você vira mãe, assim, é uma transformação radical de vida. Eu não sou aquele tipo de pessoa que sempre sonhou em ser mãe, mas quando eu me tornei mãe, eu percebi que, a melhor Camila é a Camila sendo mãe, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu acho que o melhor momento é quando eu virei mãe. Os meus 2 partos, eu diria. Porque eu tenho gêmeos. Eu te falei que eu tenho 3 filhos, mas no primeiro... o segundo vieram 2. E qual... o momento mais difícil, né? Sua maior dor como mãe? Minha maior dor... Bom, eu perdi um filho. Então, acho que essa é a minha maior dor. Ainda estava naquele começo, mas é muito sofrido. Não posso imaginar como é perder um filho vivo, porque... Vivo não, desculpa. Um filho fora da barriga. Porque dentro da barriga já foi muito sofrido. Então, acho que foi essa a pior dor.
criança dá trabalho pra caramba, né? Faz a gente passar cada susto. Já passei alguns sustos com os meus filhos, mas acho que essa foi a pior dor. Muito bem, hein, Jorge? Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje tivemos aqui um pouquinho mais de esperança no futuro do futebol feminino. Sim. Eu, como entusiasta, já desde a época dos anos 90, que eu adorava ver futebol feminino, sempre achei muito legal. É muito bom ver como está crescendo, como tem cada vez mais mulher protagonista, como a gente pode cada vez mais vislumbrar um negócio dentro do futebol feminino. Né? E é uma coisa que a gente sempre fala, né? O maior negócio do esporte é o esporte. Né? E a partir do instante que o esporte vira negócio, é a melhor coisa que a gente pode ter, né? E eu acho que a Camila veio trazer aqui muito daquela visão que a gente tem, né, Jorge? Eu lembro de ter... Que termo que eu usei? Eu não lembro o termo que a gente usou na máquina, mas foi em 2019, a gente dizia que era o marco zero. Era o marco zero do futebol feminino no mundo, né? E é só ver o que aconteceu na Europa desde 2019. Não, de lá pra cá, né? gente. E imaginar que 2027 representa para o Brasil o que representou 2019 a Copa na França. Um bom paralelo, ótimo. Para mim é exatamente isso, né? Daqui para frente é um negócio que não tem freio, tem indústria, tem público, tem dinheiro, tem patrocínio, tem mídia, tem formação de atleta. E aqui está um exemplo de alguém que começou isso quase 10 anos antes. Por isso que eu falei, era uma constelação, né? Constelação. Constelação. Quem sabe a gente não vai ver uma atleta nossa lá na Copa. Levantando a taça. Nossa senhora, hein? Dá, hein? Hein? Dá. Muito bem. Esse foi o Maquinistas, Camila Stefano, um prazer receber aqui. Prazer, muito obrigado. Adorei. Prazer. Teremos repetecos com novidades. Sim, tem o Instituto Brasileiro de Futebol Feminino pra gente falar muito. Sim. Diariamente, maquinadesporte.com.br tem tudo lá sobre futebol feminino e muito mais. Os negócios do esporte para você. E aqui, semanalmente, Maquinistas. Nas redes sociais é o Máquina Esporte. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.